Bom, tá gravando. Shabbat Shalom. Lekulan. Shabbat Shalom Lekulan. Hoje estamos aqui para mais um podcast da Torá, onde nós vamos fazer a leitura da porção. E o nome da porção é... Qual é o nome da porção, Mateus? Chamou. Traduzido e chamou, mas o nome da porção... Vaikra, muito bem. O nome da nossa porção, Vaikra, e chamou. Entramos no livro de Vaikra, que é o livro de... Moshe. O livro de Vaikra, em Moshe. português, Chamou. Levítico. Tá dormindo? Uhum. Meu Deus do céu, abre o olho, vai lá lavar o rosto. Vamos começar o podcast. Coloque o óculos. Então, vamos para o livro de Levítico, que em hebraico se chama Vaikra. E esse é um livro muito especial, onde a gente vai ter muitas instruções, muitas instruções do Eterno para o nosso benefício. A leitura nesse vídeo que a gente está fazendo, vamos fazer a leitura que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, lembrando que o nosso estudo, ele é nada mais, nada menos do que a leitura na sua íntegra. Então, nós lemos juntos, mãe e filho, lemos juntos as porções e ali nós vamos tirando os ensinamentos do Eterno, vamos pontuando algumas coisas, aquilo que ele nos mostra, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, certo? Muito bem. Vamos começar aqui no capítulo 1. Vamos fazer diferente? Cada um lê um capítulo na íntegra? Cada um lê um. Isso, vamos. Você vai ler o 1, eu leio 1, você leu 2, eu leio 3. E aí a gente fecha essa porção. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Começa comigo, né? Uhum. Capítulo 1 de Levítico. Vai falar ali dos holocaustos. Então vamos lá. Mateus, se quiser fazer alguma interrupção, algum questionamento, alguma pontuação, tá? Ergue o braço aí e a gente fala. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho das ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão ao redor, sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Peraí, aqui o que ele está falando aqui é lá em Êxodo, eles estavam construindo, o Eterno falou que quer para eles fazerem, aí eles construíram e aqui eles estão colocando em prática. Exatamente. A tenda já está... O tabernáculo, né? O tabernáculo já está pronto. Todos os utensílios da casa, né? A mesa lá onde vai fazer o holocausto, onde coloca os pães, onde fica lá no Santíssimo, que só o sumo sacerdote pode entrar. Então está tudo pronto. Agora eles vão começar a colocar tudo em prática. Isso aí, muito bem, filho, muito bem observado. 6, né? Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo.
Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda queimada de agradável aroma diante do Senhor. Se sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar, diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue por cima e ao redor do altar. Depois, o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. Versículo 13. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Se sua oferta ao Senhor consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar, e fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á então o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Muito bem. Finalizei aqui a leitura do capítulo 1. Lembrando que era o costume da época entre o povo, né? Esse tipo de sacrifício que era feito em relação aos animais, tirando, né, da responsabilidade ali do homem, né, da pessoa que estava em pecado, e passando para o animal, né? Então, deveria haver um arrependimento muito grande do que a pessoa fez, né, do pecado que ela cometeu, e era o animal quem pagava aquele preço. Alguém pagava o preço daquele pecado, né? Era o animal que pagava o preço. Só que é interessante a gente fazer uma observação. Então, existia todo esse ritual aqui que era feito aqui com a orientação do Senhor. Mas tem um versículo aqui muito interessante que está em Samuel. Shimuel. Está aqui, ó. Shimuel. Está em 1 Samuel. Deixa eu puxar aqui. Vai ser Samuel 1 ou Samuel 2? 1 Samuel 1. 1 Samuel 15, 22. Vamos lá, rapidinho. No Samuel, botei aqui na tela. 1 Samuel 15, 22. 15, 22. Tá aqui. 15, 22. Diz aqui então Samuel. Samuel estava falando com Saul, com Shaul, sobre a desobediência. E aí ele vai dizer aqui: contudo, no capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência à sua palavra? E aí, ele faz essa pergunta. E ele faz essa pergunta
O que você acha dessa pergunta, filho? Interessante, né? Contudo, agrada-se mais Yahvé? Você acha que o Eterno se agrada mais Um daqueles sacrifício holocaustos, daquele sacrifício, daquela dor que o animal toda, sente. derramamento de sangue? Ele se agrada mais daquilo ali do que a sincera obediência? Não, O que ele prefere? O sacrifício ou a a obediência? A obediência. obediência. Exatamente. E aí ele fala: de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão do coração, mais do que a gordura dos carneiros. É melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que tem essa frase que todo mundo fala tanto, né? Uhum. É melhor obedecer do Tem que que sacrificar. sacrificar. Então, é melhor obedecer ao Eterno em todas as coisas, né? Hoje não existe mais isso de sacrifício, porque uma pessoa já se sacrificou por toda a humanidade. Quem foi? Já vê. Eu, Yeshua. Yeshua. Ele já se sacrificou por toda. E aí a gente vem aqui, ó. Então, vamos lá. João. João 1, Vamos, João 29. 1:29. Vamos dar um pulinho lá em João. Vamos abrir aqui e vamos dar um pulinho lá em João. João. João está depois de quem? De Lucas. Lucas. João, capítulo 1. Logo o primeiro, né? Primeiro 29. Logo na primeira página. O meu não é na primeira página, O meu começa na primeira página e vai para a segunda. Então diz assim: João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ó, lá vem ele. Ele que vai tirar o pecado da humanidade inteira. Inteira. Então, naquela época, né, eles foram orientados, né, pelo Eterno, como que eles iriam lidar com aquela situação no pecado. Yeshua não tinha vindo ainda, né? Uhum. E o ser humano, ele peca desde então, né? Desde Adão e Eva, quando resolvem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles já podem escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E o ser humano tende a escolher a fazer o que é errado. Mas o Eterno ensina a gente a fazer o certo. Faça o certo. Então, naquela época ali, existia essa situação em relação aos sacrifícios. Mas o Eterno já ensinava ali, lá para aquele povo. Não, não há necessidade de fazer aquilo ali se o povo obedecer. Se o povo obedecer e seguir a instrução, não é necessário sacrifício, basta obedecer. Mas o povo não obedece, né? Então fica difícil. Bom, o tempo passa e aí Yeshua vem e ele é aí o cordeiro que tira o pecado da humanidade toda. Mas o ser humano continua escolhendo fazer o que é errado, né? Então é isso que a gente vai refletir nessa leitura. Deixa eu voltar aqui para Vaikra, para Levítico. É o que nós vamos refletir a respeito de sempre escolher obedecer, né? Todos os dias a gente vai estar diante de uma situação que leva
a gente para o caminho certo ou que leva a gente para o caminho errado. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, sem exceção. E aí é importante a gente meditar na Torá, nas instruções do Eterno, para a gente fazer o que é certo, escolher a bênção, que apesar de não existir mais esse tipo de situação que a gente está lendo aqui a respeito dos holocaustos, né? De Yeshua já ter vindo, morreu pelos nossos pecados, ainda há consequências nas escolhas erradas que nós fazemos. Nós não fugimos disso. Então, quando a gente desobedece e escolhe o caminho errado, vai haver uma consequência em relação àquilo. Podemos nos arrepender de coração, podemos voltar ao caminho correto, mas a consequência ela não vai ser anulada. A gente vai passar por aquela consequência do ato que a gente fez, né? Ou de bom ou de ruim. Então, alguma observação que você quer fazer? Não? Entendeu direitinho? Então vamos lá. Agora vamos ouvir então a leitura do capítulo 2 através do Mateus. Vai lá, Mateus, faz a leitura bem bonita aí do capítulo 2. As ofertas de cereais. Se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, terá de ser da melhor farinha, sobre ela derramará óleo, colocará incenso, e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles tomará um punhado dessa melhor farinha preparada com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial, e a oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oferta de cereal pertencerá a Arão e a seus descendentes, e a parte santíssima dos manjares, porquanto foi tirada das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Quando ofereceres uma oblação de massa cozida no forno, a flor de farinha, a melhor farinha, será preparada em bolos ázimos, sem fermento, amassados com azeite, ou em pães finos, sem fermento, e untados com óleo puro de oliva. Se tua oferenda for uma oferta de cereal cozida na assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite em cima, e há uma oblação. Se tua oferta for uma oblação cozida na panela, seja igualmente preparada a flor de farinha com azeite. Mais uma coisa que não quer calar. O que é oblação? A oblação Isso. é quando, cada aqui, oferecer a oblação de massa cozida. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui nessa Bíblia aqui, que vai estar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Bom, enquanto isso vai lendo, que eu vou pegar aqui, para a gente não ficar com o nosso áudio parado, e a gente volta aqui na oblação. Eu vou ler nesse daqui para você entender melhor. Levarás ao Senhor a oferta de cereal que assim for preparada, será apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar. Da oblação, o sacerdote separará o memorial que queimará no altar como oferenda queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e seus filhos, e descendentes, parte santíssima dos manjares do Senhor. Manjares. Eu só pego palavra mais difícil, né? Não sei o que, manjares, memorial. Nenhuma das ofertas de cereais que oferecerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor. Podereis oferecê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a oblação que oferecerás,
e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Se Onde você oferecerdes, está? Qual... 14. Ah, tá. Oferecerdes ao Senhor uma oblação de primícias. Será sob a forma de espigas tostadas ao fogo, ou de pão cozido com grãos moídos, que farás essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Sobre ela acrescentarás azeite e lhes porás incenso, pois é uma oblação. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo juntamente com todo o incenso como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Muito bem. Lê aqui na... É para eu ler? Isso, para você ler aqui na Judaica. De novo? Não, tudo não. Só aqui o... Deixa eu ver onde está a palavra oblação. No primeiro, né? Em tudo tem oblação. Em tudo tem oblação. É um termo mais rebuscado que está na King James. Mas você vai entender agora. É só ler o primeiro verso? Só ler o primeiro verso do capítulo 2. Quando alguém trouxer uma oferta de grãos para Adonai, deverá fazê-la de farinha pura, derramará azeite de oliva sobre ela e colocará sobre ela incenso? Incenso. Não, oblação é incenso. Não. É uma oferta. Ah, oblação é oferta. É uma oferta. É que a oblação, ela é um termo religioso, né? De se falar. Entendeu? Entendi. É voltado para um termo, assim, uma linguagem religiosa. É isso. Mas nada mais é do que uma oferta, né? Uma oferta. É oferta. É uma oferta. Entendi. Só que é uma oferta nesse sentido de louvor, né? Uma oferta ali a Adonai através dos cereais. E aí você viu que não é qualquer cereal. É o melhor, com a melhor farinha. Exatamente. E o que não vai nessa oferta aqui? Fermento. Não vai fermento. E aqui começa a festa do pão sem fermento, não é? Não é aqui. É mais pra frente? A gente já passou pela oferta do... Foi lá em Shemot. A gente já passou pela festa ali dos pães. Então, ele está ensinando, né? A Adonai está ensinando essa oferta e não pode colocar fermento, né? Não pode encher essa massa para essa massa crescer e ficar enorme. Não, é para ela ficar normal. São pães fininhos, né? Finos. Tem algum versículo aí que você leu falando que era com os pães bem fininhos, né? Amassado, bem amassadinho ali no azeite, e pães bem fininhos, sem fermento. Muito bem. Traz um ensinamento na nossa vida, não traz? Traz um ensinamento. Essa questão de estar sem fermento. A gente não ficar se mostrando ali o que a gente não é. Que não se encher, né? Fingir que a gente tem muita coisa. Exatamente. Fala em Provérbios. Fala em Provérbios também. Então, é muito interessante essa questão. O Eterno não gosta, né, desse excesso. E uma coisa vazia, porque você faz um pão, né, sem fermento, ele vai mostrar o tamanho real que ele é. Ele é murchinho, pequeno. Se você colocar fermento, ele vai crescer, mas ele só cresceu porque encheu de fermento ali. Ele vai, muitas das vezes, dobrar um tamanho, um volume, e ele não é aquele volume todo. Não, ele é Na realidade, ele não é aquele pequeno, volume né? todo. Né? Então, é interessante não colocar aqui o fermento. Traz esse ensinamento na nossa vida, né? A gente fazer exatamente o que a Adonai pediu, exatamente o que o Eterno pediu. Nada da gente ficar enxertando coisas ou ensinamentos de outros lugares, né? Misturando um monte de coisa na massa, querendo misturar de tudo que é cultura e colocar, deixa eu misturar aqui.
eu vou botar aqui, de repente eu vou num Mercadinho, bailinho de carnaval da escola. Aí coloco ali. Um bailinho de festa junina, jogo ali. É para fazer essas coisas? Não, né? Não seguir ali Isso é um ensinamento interessante, porque está chegando, né? A gente está no ano letivo escolar todinho, e aí vem as festas das nações. E muitas dessas festas não agradam a terra. E a gente precisa se posicionar nessa época, né? Não participar, só isso. Não precisa brigar, não precisa brigar com o professor, não precisa brigar com a escola, nada. Não quero participar, Não, ficar em isso. casa. Não vamos participar. Se o professor insistir muito, o pai vai lá e fala, ó, não, acabou não. Por questões religiosas, não vai participar de tal festa, tal festa. E tem que respeitar, não tem o que fazer. Tem que haver o respeito, né? Se a pessoa gosta de ir para carnaval, pode ir. Se eu tô ligando? Problema dela, né? Nós vamos seguir ali o que o Eterno está ensinando. Então, não vamos misturar essas coisas na Nossa massa. Vida. Exatamente. Não vamos misturar coisas de fora, coisas das nações, aqui, porque a gente quer seguir um estilo de vida baseado no que o Eterno está ensinando aqui no Torá. Certo? Então, vamos agora para a leitura do capítulo 3. Vou fazer a leitura, a gente vai do 1 até o 17. Aí vamos dar uma pausa. Aí né? Já voltamos. Vamos comer uma coisa e depois a gente finaliza do capítulo 4 ao capítulo 6. Então a gente vai fazer em 2 partes hoje. Hoje estamos sem nossa amiga aqui, nossa amiga de sempre no nosso podcast, Duda. Mas ela não veio. O próximo Próximo, quem sabe ela participa conosco, né? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Se seu sacrifício... Eu te passei a minha crise, né? Te passei a crise. Olha, né? Se seu sacrifício for um sacrifício, é pra errar. Calma aí. É pra errar. Cadê? Fala se não é pra errar. Aqui. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz. É pra errar. Você viu? É pra errar. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 3. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que o homem oferecerá perante o Senhor. Sim. Tem um monte de essa aqui. Então, eu estou falando sobre as ofertas de paz e comunhão. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os filhos e descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos. E o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de perfume agradável ao Senhor. Se for animal pequeno do rebanho, que alguém oferecer como sacrifício de comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele o oferecerá perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então, os filhos e descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, o homem trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, quanto toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos
e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar, como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça e a imolará diante da tenda do encontro. Calma aí, antes de você continuar, onde é que você tá? No 13, versículo 13. Vou repetir o 13. Porá a mão sobre a cabeça e a imolará diante da tenda do encontro. E os filhos e os descendentes dos filhos de Arão derramarão sangue sobre o altar em redor. E isto é o que oferecerá em seguida, como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Versículo 15. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Versículo 17. É, portanto, para todos os vossos descendentes uma lei perpétua, em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gordura nem sangue. Então, aqui vem uma... A gente fecha... que não Exatamente. se come gordura e nem sangue. Então, a gente fecha aqui a nossa leitura com esse ensinamento. É bom você dar uma pintadinha nesse... Igual eu fiz no meu, tá vendo? Aqui, ó. Eu dei uma pintadinha aqui no versículo 17. Então, vou repetir. É, portanto, para todos os vossos descendentes, né? Ou gerações, tá? Todas as gerações, uma lei perpétua em qualquer lugar, ou seja, não necessariamente... É para o povo de Israel, é para todo mundo. Todas as gerações. Não importa se está habitando lá naquela terra, ou se ele está habitando no Brasil, ou se está habitando nos Estados Unidos, Europa, não importa Ásia. qual lugar esteja, a lei do Eterno é a mesma, não muda. Não importa se ele está num lugar onde aqui todo mundo é obrigado a comer gordura e sangue. Digamos que existisse um lugar assim. Aqui é obrigado a comer. Tem que comer. Não importa se está num lugar assim. A lei do Eterno ela sempre está acima de da lei todas dos as leis. Exatamente. Né? A gente respeita as leis locais, mas se uma lei local ela está divergente, está contrária à lei do Eterno, a gente segue sempre a lei do Eterno, sempre as instruções dele. Então, se ele diz, não come gordura e não sangue, não coma sangue, não beba sangue, né? É perpétuo. Não se come, perpétuo. Não se o que significa perpétuo? Para sempre. Para sempre. Não é para fazer. Permanente. Tá? Então, veja que há questões que a gente lê aqui na escritura que fica um ensinamento, coisas que não se faz mais, né, em relação, por exemplo, aqui aos sacrifícios, aos holocaustos, né? Isso não é mais, não acontece mais. Sacrifícios. Agora, a questão de não beber, de não comer gordura, nem sangue, ela continua. Isso aqui não mudou. De geração em geração será perpétuo essa instrução aqui do Eterno. E, se eu não me engano, ele fala lá para Noa. Vamos lá, em Gênesis, né? A questão do sangue. Vamos dar um pulinho aqui em Gênesis rapidamente, voltando aqui em Gênesis. Se eu não me engano, é quando há uma instrução a respeito de comer
Porque eles não comiam carne, lembra? Logo no início? Sim, eles só comiam de plantas. A vegetação, né? Dos vegetais, das frutas, dos frutos, mas não se comia sangue. Tem um marcador sobrando. Aqui, ó. Tem, peraí que eu já pego para você. Lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 9, ele vai falar aqui que abençoou tudo. E aí ele vai dizer: Deus abençoou Noé, né, Noa e seus filhos, e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicáveis e enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Então, os animais agora passam a ter medo do ser humano. Não há mais a convivência que existia antes, né? Provavelmente esses animais aqui, eles não eram animais que prejudicavam o homem, que machucavam o homem. Agora, os animais vão ter medo, vão ter pavor. E os animais são entregues nas mãos dos homens, ou seja, nós somos responsáveis pelo bem-estar das criaturas. Né? A gente não pode maltratar. Isso é proibido. E aí ele diz: tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Porque houve um dilúvio. Acabou a planta. Não vai, as coisas não vão assim no estalar do dedo, ter árvore, eles vão começar tudo de novo. Vão começar a plantar, tudo vai crescer. E as coisas não vão crescer numa questão de mágica, né? Então, os animais agora vão servir de alimento também. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Não vai comer a carne com sangue. Você vai tirar. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Olha que coisa gravíssima, né? O Eterno ele vai reivindicar isso aqui. E aí ele fala: quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi criada, de Deus foi a humanidade criada. Ou seja, há desde Bereshit, capítulo 9, uma instrução em relação quando é permitido se alimentar dos animais, não comer a carne com sangue. Então, o tempo se passa, né? Obviamente, né? Quando eles passam aquele tempo escravizado ali no Egito, né? Eles devem ter visto de tudo um pouco, e aí o Eterno orienta de novo a respeito do sangue. Nem gordura e nem sangue, e isso vai ser perpétuo. Ok? Ok. Muito bem, então finalizamos essa primeira parte do estudo. Depois voltaremos para finalizar do capítulo 4 até o capítulo 6. Shabbat Shalom. Lekulam, Boker Tov, Laila Tov, Shalom, Shalom.